Olá, amados, amadas do Senhor, como é grandioso e maravilhoso poder estar com você estudando a palavra do Senhor. Já estudamos sobre o caminho para a vida eterna, agora como ler e compreender a palavra de Deus. Não é maravilhoso? A palavra de Deus mesma nos ensina como ler, como compreender e guardar, ou seja, obedecer a palavra do Senhor. Para isso, nesse nono estudo, vamos orar para que o Espírito Santo do Senhor mais uma vez toque na nossa mente, abrindo o nosso entendimento, a clareza que Ele nos dá para entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Oremos. Santo Deus e Pai, louvado, santo, bendito seja o teu santo nome. Eu te louvo e te agradeço, Pai querido, pelo teu cuidado e proteção e principalmente pela alegria, o prazer de estudarmos a tua palavra, Senhor. Derrama sobre cada um dos teus filhos o teu Espírito Santo. Ajuda-nos no entendimento e compreensão da mesma, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou um manual de vida para que possamos viver felizes, possamos viver cada dia mais de forma perfeita, de forma leal e principalmente, Pai, de forma que alcançaremos, em nome de Jesus, a salvação, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado. Fica conosco durante todo este estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, você entende quando lê a Bíblia? Você compreende o que a Bíblia está falando para você? A palavra de Deus nos traz. Deus, ele revelou sua vontade aos seres humanos através das Escrituras Sagradas. A Bíblia como é comumente conhecida, é a verdade que podemos ver as evidências de Deus ao contemplá-lo, né? Ao contemplarmos as maravilhas do mundo natural e as estrelas do céu. Porém, sua vontade para a nossa vida encontra apenas na Bíblia, certo? Então, elimine a Bíblia e perdemos nosso contato com Deus. Quando a Bíblia é eliminada da vida da pessoa, ele não tem contato com a palavra de Deus, simplesmente perdemos o contato com Deus. De forma afetiva, ela é chamada de carta de amor, carta do amor de Deus, né, ao homem. E, como tal, revela o plano de Deus para a salvação da humanidade, para a minha e a sua salvação, e também essa salvação, por quê? Porque a humanidade está perdida. E ela nos leva no caminho reto, no caminho estreito para a salvação. Então, como se formou a Bíblia? Foi Deus quem a escreveu? As respostas a essas perguntas são retratadas nesse tema de hoje. Então vamos para a primeira aqui. 2 Timóteo, capítulo 3:16, diz o seguinte. É muito lindo de ver. Toda a Escritura, toda, Velho e Novo Testamento, toda a Escritura de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que maravilha. É uma bênção atrás da outra, não é? Amados, note que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Não é dito que a mão de Deus a escreveu, entende? Mas que Deus inspirou determinados homens a escrevê-la e revelou-lhes as verdades a estes homens que registraram de forma compreensível para mim e para você. Deus, ele não empregou esses homens santos como secretários, não.
ditando-lhes cada palavra. Antes lhes disse o que deveria escrever e eles o fizeram em suas próprias palavras, iluminados e inspirados pelo Espírito Santo. É por isso que vemos estilos diferentes em cada livro, em cada tempo, estilos diferentes, mas todas em comum acordo, certo? Então, estilos diferentes na Escritura Sagrada. Porém, mesmo assim, essas verdades apresentadas na Palavra de Deus são sempre as mesmas. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela total harmonia. Ela não se contradiz. A Bíblia é útil para o ensino da doutrina, para nos reprovar quando temos errados, e para a correção e para a instrução, a fim de que eu e você possamos corrigir a senda de nossa vida. Não é maravilhoso? É bom demais. Então, 2 Pedro 1,21 diz, porque nunca jamais, veja bem, qualquer profecia da palavra de Deus foi dada por vontade humana. Muitos abrem a boca, né, sem noção, aí diz, foi homens que escreveu, não acredito. Eu também posso fazer. Você não pode nada. Principalmente escrever uma Bíblia Sagrada como esta, que ela não se contradiz e ela são apresentadas sempre da mesma forma. E um ensino que é útil em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus, ela nunca, jamais foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados, né, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foi assim que você e eu temos essa carta especial de Deus para mim e para você. E que Deus vem guardando, apesar dos homens usados pelo inimigo, tem tentado modificá-la, tem tentado mudar, mas a palavra de Deus, ela permanece. E nunca será mudada. Não foi o ser humano que decidiu escrever a Bíblia, jamais. Mas Deus decidiu que homens santos a escrevessem. A Bíblia, amados, foi escrita por aproximadamente 40 homens. E estes num período de 1500 anos. Mas, na verdade, há apenas um autor, o Espírito Santo. Ou seja, Deus, ele é a fonte de toda a inspiração. Há um único autor, Deus, o Espírito Santo. Lucas, capítulo 24, versículo 44 e 45 diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ou seja, quem nos faz entender a palavra de Deus? É um pastor, é o padre, é o papa? Jamais. É você mesma? Não, é o Espírito Santo. É Deus que nos dá, que abre o nosso entendimento para a compreensão. Por isso que quando vamos estudar a palavra de Deus, temos que orar pedindo ao Senhor que esvazie-nos do eu, para que a palavra de Deus possa achar morada na nossa mente. Não estejamos embotados de todo o lixo desse mundo. Entende? Então, aqui Jesus, ele confiava nas Escrituras. E aqui o vemos explicando as verdades relativas ao Messias prometido. Note aqui que Jesus dividiu as Escrituras do Antigo Testamento em 3 seções.
a lei de Moisés. Estes são os primeiros 5 livros da Bíblia, muitas vezes chamado de Pentateuco. Os profetas, os demais livros do Antigo Testamento, excluindo os Salmos, né? Os Salmos que eram usados como hinos, que agora, que ora cantamos, né? Muitas das vezes. Então, João 20, capítulo 20, versículo 30 e 31 diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E sabe o que o inimigo pegou com esse versículo aqui? Não tem, nem tudo está escrito na palavra de Deus, então pode estar em algum outro lugar. Alguma outra pessoa fez isso. Não. O que eu e você precisamos está aqui, nos 66 livros da palavra de Deus, em nenhum outro lugar. Outros que inventaram a Bíblia, dizendo que a Bíblia é igual igualmente a Bíblia Sagrada, é uma mentira. E infelizmente não tem em nenhum outro lugar, apenas nesta palavra do Senhor. Traremos agora, amados, tratemos agora da inspiração do Novo Testamento. O Antigo é o novo encoberto. Agora deu um nó, né? A inspiração do Novo Testamento é o Antigo encoberto. Ou seja, tudo aquilo que o Velho Testamento falava é o que se realizou no Novo Testamento. Então, o novo é o antigo revelado. Olha que maravilha. Que coisa maravilhosa, né? O novo é o antigo revelado. O Antigo Testamento dizia que Jesus estava vindo. O novo diz-nos que ele veio a este planeta e que virá outra vez. Ou seja, ele virá novamente. Oh, glória! Então, amados, podemos separar Então, eu e você não, e ninguém podemos separar o Antigo do Novo Testamento, porque a Bíblia é uma só. Salmo 119, 11 diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é precioso, não é? Quando guardamos a palavra de Deus em nossa vida por intermédio de Jesus, porque nós mesmos não conseguimos nada. Tudo que eu e você fazemos, repetindo de novo, é tudo graças ao Senhor. Tudo graças ao Espírito Santo, que faz através de nós, por intermédio de Jesus. Temos poder e conhecimento para vencer, amados, qualquer pecado, para vencermos o pecado. Então, se estivermos na mata à noite, sem uma lanterna, corremos o risco de cairmos e nos perdermos, não é? Mas, contudo, a lanterna nos mostra claramente o caminho onde devemos pisar. Assim, também é a palavra do Senhor. Estamos em um mundo de trevas espirituais, de todo tipo de confusão que o inimigo tem levantado, usando mentiras, né? E deturpando a palavra de Deus, para que você não creia, não acredite, ou simplesmente acreditando parcialmente. Então, mas estamos neste mundo de trevas espirituais, mas a Bíblia é a nossa luz. Ela nos mostra o caminho para a vida eterna, a fim de que eu e você não caiamos nos pecados e nem nas armadilhas e ardis do maligno. As Escrituras nos dão paciência, conforto e esperança. Olha que bênção.
Só aquele que estuda a palavra de Deus, que tem e recebe estas bênçãos na sua vida. Atos, capítulo 7, versículo 11 diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias. Olha só, não foi só um dia, um mês e largou para lá. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que bênção. Sabe por que o mundo está perecendo? Está cada dia mais pessoas morrendo física e espiritualmente, perdidas, porque não conhecem a palavra de Deus. Ouvem de qualquer tolo por aí e simplesmente seguem. Aqui temos que seguir o exemplo do povo de Bereia, que tudo que eles ouviam, eles todos os dias examinavam as escrituras para ver se realmente estava exatamente como o Senhor disse. É assim que você deve fazer. Não é simplesmente ouvir o que eu disse ou o que fulano disse e seguir cegamente. Mas pesquise por você mesma. Tenha você mesma experiência pessoal de estudo, de conhecimento de Deus. Certo? Então, meus amados, olha só. Os bereanos, eles foram felicitados por Paulo devido ao seu estudo diário das Escrituras. Que povo abençoado, hein? Se realmente a nação, o mundo estudassem e pesquisassem a palavra de Deus, realmente era uma nação abençoada. Como este povo aqui era. Quando as verdades são lidas, amados, em atitude de oração, revelações espirituais maravilhosas vêm à nossa mente, que o Espírito Santo nos revela, nos mostra e nos faz entender. A única forma de estudarmos a Bíblia em espírito de oração. É a única forma. Por isso é bom que você e eu façamos uma breve oração antes de ler a Bíblia, a fim de que a verdade de Deus ilumine a nossa mente. Porque do contrário, seremos enredados pelo maligno, que ele também conhece. Ele conhece a palavra de Deus, mas não obedece. E ele não quer, antes ele levava os seres humanos a queimar o povo que obedecia a palavra de Deus. Agora ele deixa você com a Bíblia na mão. Contanto que você não estude, contanto que você não ore e contanto que você não conheça Deus, você se perder com a Bíblia na mão. Entende? Então, Deus, ele nos dá todos os dias a oportunidade de você e eu estudarmos a palavra de Deus com espírito de oração. Isaías 28:10 diz: porque é preceito sobre preceito, preceitos e mais prefeito, regra sobre regra. Regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai de um livro para outro, para que você tenha entendimento do que cada um está falando. Um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Entende? Então, como você e eu devemos interpretar a Bíblia? A garganta já secou. Olha só, a Bíblia não é escrita, amados, na forma de temas. E não é como novelas. Esqueçam tudo isso. Então, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, ela é mencionada em muitos livros diferentes da Bíblia, né? Diferentes da Bíblia. Se desejamos saber o que a Bíblia ensina a respeito desse tema, os textos devem ser reunidos, né? A fim de que eu e você possamos ter um quadro completo da vinda de Jesus e assim, para apreciarmos a obra de um artista, devemos ver a obra toda, não é? A Bíblia Sagrada é a mesma coisa.
não apenas pequenas partes, ou só uma parte e agora eu digo que é assim. Não. Muitos têm cometido esse erro de construir. Ai, que susto! Tem cometido esse erro de construir um ensino ao redor de 1 ou 2 versículos apenas. E daí sai falando que a palavra de Deus disse assim. E não funciona assim. Então, formam e constroem o seu ensino em forma de 1 ou 2 versículos e assim têm chegado a conclusões erradas. Não é à toa que tem mais de 40 mil igrejas, porque cada um estuda da sua maneira. Ou seja, estuda não para saber e seguir o que Deus está falando. Não é que a palavra de Deus fala para mim uma coisa, para você outra, para outro outra. É o que você busca na palavra de Deus e diz que ela está dizendo. Ou seja, mentindo que a palavra de Deus não está falando dessa forma. Ou seja, pegou 1 ou 2 versículos e já sai falando. Ah, não, a palavra de Deus fala dessa forma, então vamos seguir assim. Ou seja, um cego guiando outro cego. Então, temos que ter cuidado e saber exatamente o que a palavra de Deus está falando e não o que eu estou falando. Certo? Olha só. Atos capítulo 8, versículo 30 e 31 diz: correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vens lendo? Ou seja, o Espírito Santo levou Filipe correndo. Olha que coisa maravilhosa. O eunuco estava lendo dentro da carruagem e o Espírito Santo levou ele correndo e ele nem se assustou. Porque é de assustar, né? Você está andando, lendo, de repente um correndo ali ao lado e pergunta para ele: compreendes o que vens lendo? Como que Filipe sabia o que ele estava lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e assentar-se junto a ele. E aí o Filipe foi explicando para ele. Porque Deus também utiliza pessoas iluminadas pelo Espírito Santo que compreendem a palavra de Deus para ensinar, né? Mas aí é que está o negócio. Não é para você só ouvir e simplesmente ficar por isso mesmo. É para você ouvir, escrever e ir lá pesquisar por você mesma. Ah, aquilo que a Fátima falou, aquilo que fulano falou, é verdade. Então você crê. Do contrário, você vai saber se a pessoa está falando ou não o que a palavra de Deus e realmente está dizendo. Se eu e a pessoa não tirou do contexto e usei da forma que eu queria. Por isso que tem que saber ouvir e saber buscar a explicação. Na palavra de Deus mesmo, porque o Espírito Santo te dá o entendimento, ou alguém que pode te ajudar, certo? Alguém realmente que serve e faz a vontade do Senhor. Não aqueles mentirosos que diz que serve a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. Então, a história completa do eunuco aqui, o etíope, buscando uma compreensão mais profunda das Escrituras, ele encontra essa história em Atos capítulo 8, versículo 26 a 39. Filipe compreendia as palavras de Isaías que ele estava lendo. E o etíope não. Porque podemos não entender algumas coisas da palavra de Deus. E tem outras pessoas iluminadas por Deus que podem nos ajudar a entender, né? Então, o etíope não sabia, mas Filipe sabia, entendia. Portanto, Deus empregou um homem que compreendia a verdade para explicá-la àquele que não compreendia. Assim o Senhor trabalha.
Dessa forma, amados, vemos que Deus emprega homens e mulheres hoje para revelar conhecimentos maravilhosos que pode nos ajudar em sua palavra e aqueles que ainda não compreendem, entende? A fim de que eu e você, ou todos aqueles que também possam ensinar. E aí você, ao compreender a explicação, como Felipe explicou para ele, ele compreendeu e ele passou para todos da sua família, para todos da sua cidade, onde todos se converteram. Não é maravilhoso? É assim que o Senhor faz. Usa mim e a você, levando a palavra de Deus que eu entendi para outros e assim sucessivamente. Não é para a gente entender e ficar para nós mesmos, mas para a gente passar para outros. E assim o Senhor utiliza, que a gente possa ensinar a outros também. Eles se tornam ovelhas de Jesus. Você e eu nos tornamos ovelhas de Jesus. Ouvem a sua voz e o seguem. Olha que maravilha. João capítulo 5, versículo 39 diz: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra de Deus testemunha de Jesus. Por isso que só podemos conhecê-lo estudando a sua palavra. Não tem outro meio. Quando pesquisamos as escrituras, amados, encontramos um maior tesouro de todos, Jesus. Não é ouro, não é bens, não é nada deste mundo. O único e maior tesouro que temos e descobrimos na palavra de Deus é Jesus. Então, o caminho, porque Ele é o caminho para a nossa vida eterna. Mateus capítulo 11, versículo 25 diz: Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Olha que bênção, que maravilha, né? Não é a nossa grandeza intelectual, amados. Não é a pessoa dizer que estudou, que se formou, que é mestre, que é isso e aquilo, que vai dizer e você simplesmente obedecer cegamente. Não é a nossa grandeza intelectual, não é a nossa sabedoria que nos ajuda a compreender a palavra de Deus, mas é Deus. Na verdade, amados, muitos dos intelectuais do mundo escarnecem da Bíblia. Ou os temas espirituais mais compreendidos apenas por aqueles que são espirituais. Entende? Nossa compreensão não procede de habilidade mental. Não procede de nossa inteligência, mas da revelação do Espírito de Deus. Quando estamos preparados para recebê-la, ela é concedida a mim e a você. Se você quer e busca sinceramente, o Espírito Santo vai te revelar tudo o que você precisa saber para sua salvação e para a salvação de outros. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14 diz: nisto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais, olha só, com espirituais. Ora, homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha que bênção, que privilégio. Se estivermos do lado do Senhor, teremos, amados, total compreensão e ainda maior da palavra de Deus. Entende? Você não quer isso para a sua vida? Louvado, bendito seja o Senhor. Mateus 7, 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai
que está nos céus. Aleluia, amém, louvado seja Deus. Somente aquele que faz a vontade do Pai, amados, é que entrará no reino do céu. Não aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Mas o que faz a vontade do Pai. O que faremos com a Bíblia? Ela é a verdade de Deus para nós, portanto, devemos estar dispostos a obedecer, pois do contrário, amados, nunca herdaremos o reino de Deus. Temos que estar dispostos a obedecer. João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Entende? É dessa forma que você vai saber quem está falando a verdade. Se a pessoa está falando de si mesma ou falando de Deus. Ou se está falando a respeito da doutrina. Entende? Então, muitos hoje estão confusos. Porque não estudam, porque não buscam. Não sabem no que crer. São tantas coisas, são tantas... Um diz uma coisa, outro diz outra, mas a pessoa por si mesmo não vai buscar. A preguiça é tanta que não busca. Então, não sabe no que crê, mas nós não estaremos em trevas se eu e você estivermos preparados para fazer a vontade de Deus. Essa é a condição, amados. Se atendemos aos requisitos, teremos compreensão total, clara, da diferença entre a verdade e o erro, entre os enganos que o maligno tem misturado com a verdade. Será como a voz de Deus dizendo: este é o caminho, andai por ele. É assim que o Senhor nos traz verdadeiro conhecimento da sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia, louvado seja Deus. Você não quer ser perfeito e habilitado para toda boa obra? Estude a palavra do Senhor, aceite, ouça a voz do Espírito Santo te chamando e aceite estudar, buscar conhecimento da palavra de Deus. Por você mesmo, sozinho, você examinando as escrituras sagradas. A palavra perfeito, amados, aqui, era compreendida pelos escritores da Bíblia como maduro. Entende? Quando compreendemos e lemos a palavra de Deus, desenvolvemos-nos até a maturidade de nosso viver cristão. Crescemos na graça e no conhecimento de Jesus. É maravilhoso demais, não é? Meus amados, em nome de Jesus, a maior alegria na minha vida foi conhecer e poder ler a carta de amor de Deus para a minha vida. Que seja isso também na sua vida, que a maior alegria da sua vida seja ler a carta de Deus para a sua vida. A Bíblia Sagrada, leia hoje, leia amanhã, leia todos os dias. De manhã à noite, não é, amados, não é necessário ler uma grande porção a cada vez. Antes, pequenas sessões entre meditar no que foi lido e tentar compreender e fazer aplicação à sua vida. Quando lemos a palavra de Deus, não é para a gente fazer aplicação na vida do outro, é na minha, na sua vida. E pequenas porções, determinado assunto, você vai buscando outras passagens que falam igualmente para maior compreensão. Então, isso se dará a atitude correta
para a oração. E aí você dará à sua oração um novo significado. Peça a Deus e ao Espírito Santo que te faça entender, compreender a palavra do Senhor para você obedecer. Se você ainda não leu a Bíblia, poderá ser mais fácil ler o Novo Testamento antes de ler o Antigo. Ou fazer leitura alternada entre um e outro, certo? Então Deus, ele fez muito por nós, amados, ao nos dar a Bíblia para que eu e você possamos estar preparados para morar com Ele eternamente. Ele nos dá a Bíblia, mas Ele também nos deu o seu Filho para morrer no Calvário. Hoje, você e eu temos a oportunidade. Hoje, Ele está pedindo a sua vida. Ele está querendo a sua vida a fim de poder salvá-la para a eternidade. Meu amado, em nome de Jesus, leia a Bíblia e você, eu te garanto, em nome de Jesus, você saberá como viver uma vida vitoriosa por intermédio de Cristo Jesus. Louvado, bendito seja o Senhor, porque você chegou aqui para buscar, entender e ler a palavra do Senhor. Você aceita? Você tem planos de ler a Bíblia e você aceita a palavra de Deus como uma carta de amor de Deus para você? Então, amados, em nome de Jesus, vamos orar para que você leia comigo todos os dias a palavra do Senhor. Santo, eterno Deus e Pai, louvado, santo e bendito seja o teu santo nome pela decisão de cada um dos teus filhos. Abençoe a cada um individualmente, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, clareza, entendimento, discernimento da tua palavra, Senhor. Eu rogo estas bênçãos sobre as nossas vidas e te agradeço, Senhor, pela essa carta de amor que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, que Deus abençoe.